Olá, amigo. Sabe quando você quer fazer uma oração e você pensa que tem que fazer uma longa oração, que Deus está esperando de você um discurso e você não encontra muitas palavras para se comunicar com Deus? Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. As, digamos, grandes orações da Bíblia não foram grandes não foram longas orações. Foram, pelo contrário, orações muito breves, inclusive de uma frase só. E o próprio Jesus, certa vez, criticou aqueles que gostam de fazer longas orações na sinagoga, na igreja, para serem vistos pelos homens, né? E também criticou a repetição de oração. E ele fala que os ignorantes, os que não conhecem a Deus, que pensam que por muito falar ou por repetir rezas, é que serão ouvidos por Deus. Como, por exemplo, a Igreja Católica tem o costume de tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, né? E também no meio pentecostal, às vezes a pessoa pega o microfone, grita, comanda dando até vizinho. Não é essa oração que Jesus é, deu ênfase. Ao contrário, ele criticou esse tipo de oração e disse: quando você quiser falar com Deus, entra na porta, no seu quarto, fecha a porta e fala em particular com Deus. Não que você não deva ir na igreja, nada disso. E não que você não possa também fazer uma oração mais longa. Você pode, quando é de madrugada, e começar a orar por várias pessoas, né? Vai lembrando de amigos, de parentes, de situações. E você pode orar por várias causas. Então você vai orar ali alguns minutos, tudo bem. Mas as grandes orações, aquelas que surtiram efeito na Bíblia, é uma coisa bem curiosa. São orações que eu vou lembrar para você. Vamos lá. Então, Jesus criticou orações longas e orações que queiram chamar a atenção dos outros. E lógico que a condição básica é a seguinte, né? A Bíblia diz: a oração de um justo pode ter muitos efeitos, causar muitos bons efeitos, porque Deus não atende a pecadores. Então, logicamente, independente da oração ser curta ou longa, a gente tem que ser justo, tem que estar andando, tem que estar andando corretamente, né? Logicamente, para que Deus, em primeiro lugar, ouça a nossa oração. Mas vamos lá. Lembrando aqui, lá em ordem cronológica, no Gênesis, a oração de Jacó. Ele estava perdido no deserto, perseguido pelo irmão, por seus motivos, né? Quem conhece a história sabe e tal. E ele fez uma oração ali, dizendo para Deus o seguinte: olha, se o Senhor me fizer voltar para casa em paz com meu irmão, né? E tiver o que comer, o que beber, tiver tudo certo para mim aqui, se eu me prosperar, o Senhor será o meu Deus. Ele fez um voto ali com Deus, né? E Deus realmente cumpriu isso que ele pediu. Teve a oração de Sansão, que estava na mão do inimigo, furar os olhos dele, colocar ele para mover um moinho lá, zombar dele todo dia. E ele fez a oração de Sansão. Tá travadinha aqui, voltou, beleza? A oração de Sansão, ele falou para Deus assim: te peço, Senhor, que me devolva mais uma vez a minha força para eu me vingar dos meus inimigos e cumprir o propósito que Deus tinha, que era de vencer aqueles inimigos de Israel. E Deus concedeu a força para ele. Veja que oração rápida, né, objetiva. Teve também a, aquela oração que o próprio Jesus ensinou, dizendo que dois homens foram para o templo e um fez uma longa oração dizendo: agradeço por não ser um pecador, por não ser assim, não ser como aquele ali, lá, lá, lá. E o outro, sem nem ter coragem de olhar para o céu, de cabeça baixa, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Uma frase. E Jesus disse que esse voltou para casa justificado, enquanto o outro não. Teve a oração do ladrão na cruz, só que foi feita direto para Jesus, enquanto Jesus estava em carne, né?
Ele simplesmente disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Essa foi a oração dele. E foi respondida de imediato quando Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Olha que oração. E teve a oração da mulher pecadora que chegou para Jesus e simplesmente chorou nos pés dele. A oração dela não teve nenhuma palavra. Foram lágrimas. Mas Jesus traduziu aquelas lágrimas e aceitou o presente dela, que era o perfume caro que ela lavou os pés de Jesus, enxugando com os cabelos. Então, muitas vezes, o que Deus está esperando da gente é apenas uma oração de uma frase, ou poucas, mas uma oração sincera. Tem que acertar, falar aquilo que é preciso, aquilo que Deus quer ouvir. Como disse o salmista Davi, no Salmo 51, que é uma oração excelente, né? Ele fala que um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Essa é a oração que Deus espera de mim e de você. E para finalizar, teve um caso onde que uma mulher enferma chegou para Jesus para pedir a sua cura, mas engraçado que ao invés de chegar para Jesus e falar para ele: olha, esse aqui é meu problema, eu tô com esse problema aqui de saúde, eu preciso ser curada disso. A Bíblia diz que ela chegou para Jesus e lhe disse toda a verdade. Que verdade seria essa que ela falou para ele, né? Pensa um pouco nisso. Ninguém que chegou para Jesus, as pessoas querem chegar para Jesus mostrando o problema, querendo solução. Mas ela disse que a Bíblia diz que ela chegou para Jesus e lhe contou toda a verdade. Não sabemos que verdade que é essa que ela contou para Jesus. E depois ela foi curada. Jesus está esperando muitas vezes a gente chegar para ele e falar toda a verdade, aquela que só ele e você sabe. Essa é a oração que Jesus espera de nós. Uma oração de uma frase às vezes, um minuto, talvez. Como a própria oração do Pai Nosso. Ela é bem curtinha.